Um ponto de inflexão foi o governo Franco Montoro, foi o melhor governador desde 1947, quando foram estabelecidas as eleições para governador, né, depois de longo período com interventores, foi o melhor governador que São Paulo teve, né? O seu secretariado foi um ministério. Nunca teve um secretariado de tão alto nível de qualificação como do governador Franco Montoro. E foi criada a Delegacia das Mulheres, a primeira. Portanto, isso nós já estamos em 1983, 1984, no momento de redemocratização do Brasil. Bem, chegamos ao século XXI e eu imaginava que a situação fosse melhorar com as grandes questões que estão ocorrendo no mundo, com a participação das mulheres na política, etc. Porém, os dados são assustadores. E, para concluir minha breve exposição, antes de apresentar as nossas convidadas, lembrar um fato recente, dias atrás, aqui em São Paulo, o Brasil inteiro tomou conhecimento, uma coisa pavorosa, aí na Zona Norte, no Parque Novo Mundo. Uma senhora foi arrastada por um carro propositalmente, que ele chega a dar ré. As imagens são pavorosas, né? Tem cerca de 1 minuto dessas imagens até a Marginal TT. Ela teve as 2 pernas amputadas, tem um problema na bacia e o agressor, vamos chamar de agressor, para não usar uma outra denominação, no dia seguinte foi preso, disse que estava chorando no hotel, provavelmente arrependido, coitado dele, né? E isso demonstra um cotidiano. Quantas mulheres não têm receio de denunciar o que os seus namorados, seus maridos, os seus conhecidos, etc., fazem com ela no interior do espaço doméstico? São milhares e milhares. Então, os números são preocupantes e o pior é a não notificação. Então, para isso, vamos aproveitar esse gancho dessa tragédia aqui de São Paulo, que são tragédias semanais e diárias, e temos aqui como 3 convidadas no estúdio. A doutora Graziela Jussifante, advogada especializada em Direito das Mulheres e mestre pela Universidade de São Paulo. A doutora Jaqueline Valadares, delegada e presidente do Sindicato dos Delegados do Estado de São Paulo e mestrando em Direito pela Unesp Franca. E a doutora Jaqueline Valles, advogada criminalista, especializada em crimes contra a vida, uma criminologista e mestre pela PUC São Paulo, né? Bem, vou perguntar, pela primeira vez, vale lembrar que nós temos uma bancada só de mulheres, o que é muito bom. Esse é um outro problema. O Brasil é um país sugêneros, a maior parte dos eleitores são mulheres, né? E o Partido da Mulher Brasileira era presidido por um homem, o que é uma coisa só brasileira. Então, puxa vida, com enorme satisfação. Se vocês não imaginam como que eu tenho insistido para que a gente tenha isso como prática, não como algo... por isso que eu gosto muito do México, eu estudei no México e tenho muito orgulho de ter estudado lá, porque no México é 50-50, né? 50% mulheres, 50% homens, e nós temos uma presidente no México, que é a Cláudia Sheinbaum, eleita com 60% dos votos, que ela só tem um turno. Então, nós temos de ter uma coisa mais rigorosa no Brasil. E o feminicídio é essa tragédia que reflete essa estrutura de poder que vem desde o século XVI. Doutora Graziela, a senhora como especializada em Direito das Mulheres, mestra, para usar o feminino, que é como é correto, pela Universidade de São Paulo, para o público que nos acompanha, doutora Graziela, que acha ou que esse assunto é irrelevante, ou é coisa de mulher que não tem o que fazer, para usar expressões bem vulgares, ou de gente que quer aparecer, só pegar escândalo. Eu pergunto para a senhora, essa é uma prática, o feminicídio permanente, ao menos nas últimas décadas aqui no Brasil? E obrigado, senhora, por ter aceito o nosso convite. Boa noite, professor. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui com mais 3 mulheres extremamente qualificadas para esse diálogo. Quando a gente fala sobre o feminicídio no Brasil, a gente tem que ter muita clareza de que a gente tem uma tipificação desse crime a partir de 2015. Ou seja, antes disso, a gente não tinha dados oficiais sobre o que era o feminicídio. Então, a partir de 2015, a gente começa a parametrizar o que é o crime de feminicídio e, a partir desse momento, então, a gente começa a ter dados. Fato é que o feminicídio sempre aconteceu, mas ele não tinha uma tipificação específica. Então, a partir do momento que a gente começa a ter esses dados, a gente também consegue metrificar, entender a incidência em cada estado e vemos aí os números crescendo substancialmente. Tanto é que uma das coisas que é importante que a gente tem em mente, quando a gente vê os dados de 2025 aqui para a cidade de São Paulo, é o seguinte: ele pode ser tanto... Ali é um dado referente à conscientização da população da necessidade ali de denunciar um crime de feminicídio, como também a gente está lidando com profissionais dentro das delegacias mais preparados para identificar um crime de feminicídio. Ou seja, é um fenômeno que a gente ainda tem muito a entender ao longo das décadas sobre como ele significa numericamente para o Brasil.
Doutora Jaqueline Valadares, a senhora, como delegada e presidente dos sindicatos delegados do Estado de São Paulo, eu imagino o que é viver isso de forma cotidiana, né? As mulheres sempre, depois de uma agressão doméstica, grande parte delas ocorre na esfera doméstica, né? Com muita dificuldade vai à delegacia. Muitas vezes deixou de ir uma vez, duas, três, aí muitas vezes uma vizinha, um familiar, fala, não, você vai lá na delegacia e denuncia o que está ocorrendo. Ela tem medo de denunciar porque ela vai voltar para sua casa, para o agressor, né? Para onde ela vai? O que vai acontecer com a sua vida familiar, com os filhos, a sua vida profissional? Em suma, é uma situação terrível que ocorre com milhares de mulheres e durante 1, 2 meses, e se a gente contar o ano, os números são fabulosos. Eu pergunto para a senhora, no caso do Estado de São Paulo, especialmente na área da Polícia Civil, teve alguns avanços? Eu lembrei o governo Montoro, lembro até da primeira delegada, doutora Rose, isso, até hoje, que avanços, quer dizer, no meio dessa situação tão difícil, que avanço nós tivemos? E obrigado por você ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço o convite. De fato, nós tivemos muitos avanços na política de defesa e proteção das mulheres aqui no estado de São Paulo, desde a inauguração da primeira DDM. Desde essa inauguração até hoje, agora nós já contamos com 142 delegacias de defesa da mulher espalhadas por todo o estado. Então é a maior rede de atendimento à mulher da Polícia Civil do país, a gente tem aqui no estado de São Paulo. Além dessas 142 delegacias de defesa da mulher, a gente conta com um projeto aqui pioneiro que foi a DDM Online, que é a criação de uma delegacia de defesa da mulher que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, de forma online. Então a vítima da casa dela, da casa de um parente, da rua do trabalho, ela consegue registrar esse boletim de ocorrência e solicitar as medidas protetivas de urgência. Como você bem ressaltou, as medidas protetivas de urgência, elas são fundamentais para a preservação da vida e da integridade física dessa vítima. Só no ano passado, porque as estatísticas desse ano não fecharam ainda, mas só para vocês terem uma noção, só no ano passado a Polícia Civil do estado de São Paulo pediu mais de 140 medidas protetivas de urgência, só aqui em São Paulo. E isso, sem dúvida, representou a salvaguarda da vida de muitas dessas mulheres. Mas do jeito que eu falo, parece que a gente vive no mundo ideal aqui no estado de São Paulo. Isso não é verdade. A gente tem feito na Polícia Civil um trabalho que busca esse aprimoramento da proteção das mulheres, mas a gente ainda tem muito que melhorar aqui. O governo do estado de São Paulo, ele precisa investir mais em políticas públicas em prol das mulheres. A gente não pode lateralizar, como vem sendo feito, o investimento em políticas de defesa da mulher do estado. Por que eu falo isso? Não adianta só abrir delegacia, né? Recentemente, o governo do estado de São Paulo mandou abrir algumas delegacias 24 horas de defesa da mulher, mas não contratou funcionário, não reestruturou as unidades. Então, assim, não é criar apenas um espaço físico, falar, vamos abrir uma delegacia. A gente precisa abrir e estruturar, porque essa vítima, ela não quer só um teto onde ela vai entrar para solicitar o BO. Ela demanda de toda uma estrutura, delegadas, policiais, investigadoras. Então, a gente precisa ter não só um espaço físico onde ela pode ir, mas, acima de tudo, uma equipe realmente estruturada. Então, no nosso sindicato dos delegados, falando pelas delegadas e delegados que atuam nessa frente, existe esse clamor para que haja um investimento efetivo nas delegacias de defesa da mulher, e não só um discurso midiático de abertura 24 horas de unidades. Doutora Jaqueline Valles, a Lei Maria da Penha, que acho que muitos conhecem por já ter ouvido falar, se você não sabe, dê uma entrada num site de busca, que eu sempre faço questão de lembrar que o nosso programa tem como objetivo central não lacrar, não para a tia do Zap, o tio do Zap usar, nada disso. A gente quer qualificar a reflexão do que ocorre no Brasil, para que você possa ter uma leitura do que está ocorrendo e no ano que vem, você leitora, você leitor, saber no que votar.